Boa tarde, Brasil. Boa tarde, comunidades brasileiras e internacionais. Sou José Paulo da Costa, sou secretário de Comunicação em Colatina. Eu sou Lorena Zonta, superintendente de Comunicação em Colatina. Queremos agradecer o carinho de vocês por nos acompanhar ao vivo com essa live com o prefeito Sérgio Meneghelli, especialmente com as principais rádios do Brasil que nos acompanham nesse momento, páginas sociais como Rádio Princesa 90,9, Caminhos do Desenvolvimento em Açu, Rio Grande do Norte, Facebook Iretama em Foco, Cláudia Guiar em Americana, Jornal Altitude News, São Pedro da Aldeia, TV Educativa Rio Grande do Norte, Teixeira de Freitas, o site Bocão de Notícias, Notes Play, canal do YouTube, Hamilton em Santana do Ipanema, Gilmar Ficha em 3 de Maio, Rio Grande do Sul, Leonardo em Guaíba, Ricardo de Paula nos Estados Unidos, Neuzodir em Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, Miller Souza em Tanguá, Rio de Janeiro, Lima em São Paulo, o SBT, Wilker em Manacapuru, Manaus, Luiz em Rio Grande do Norte, Laércio Gomes, Portugal, na Itália, Tiago Sfalcin, Suíça, Ivone, Rádio Arraial FM em Porto Seguro, Bahia, Rádio Flórida, da Flórida, Elma Porto em Porto Seguro e a Mais FM 87,9 também na Bahia. Muito obrigado pelo carinho. Eu vou convidar a estrela desse momento, nosso prefeito Sérgio Meneghelli. Vocês vão ouvir as nossas vozes, tá? Fazendo as perguntas. E agora é o prefeito que irá nos responder. Dando seu boa tarde, prefeito, por favor. Boa tarde, motivo de alegria, né? Poder hoje estar falando com vocês. E realmente a gente fica muito emocionado, né? Nós estamos hoje agora, né, falando ao vivo para vários países, né? Porque são muitos brasileiros que estão lá fora. E para todo o Brasil, né? De Manaus a Bagé, lá no Rio Grande do Sul. Quer dizer, nós estamos em contato com vocês. E humildemente eu estou à disposição. Vamos começar então com a Rádio Flórida, que fica nos Estados Unidos. Nosso amigo Ricardo de Paula acompanha junto com a Cheryl Acioli. E a pergunta e a gente explica, né? Começo com essas internacionais devido ao fuso horário. A gente iniciar com eles para o continente europeu e também a América do Norte tem um horário diferenciado. Então começamos dessa maneira. Prefeito, sendo você diferenciado no mundo político por ser honesto, como você lida com uma Câmara cheia de vereadores querendo manter o sistema do toma lá da cá? Olha, na verdade, a gente tem que saber lidar com isso. Então, por exemplo, hoje a gente vê que a população não concorda com esse troca-troca. Graças a Deus aqui em Colatina a gente tem evitado isso, né? E o fato de a gente ser honesto ou não, acho que isso não é questão de elogios, é uma obrigação de qualquer ser humano, não precisa ser gestor, porque se eu cometer algum ato ilícito aqui, o cidadão que não é prefeito cometer, então eu acho que o erro é o mesmo. Mas eu acho que conversando, entendendo, às vezes as pessoas querem as coisas erradas porque elas acham que são normais. E a gente explicando que está errado, quer dizer, é tirar do povo brasileiro aquele karma, aquela marca que a corrupção faz parte da nossa cultura. A gente tem que dizer que fez, que hoje não, hoje já não é assim. O brasileiro realmente não suporta mais corrupção, e com justiça, né, e com razão. A nossa próxima pergunta é do Tiago Sfalcin, sua esposa Ceia, da Itália. Um abraço para os dois. Prefeito, como administrar uma cidade sem fatiar cargos com vereadores para aprovação de leis e orçamentos? Olha, é ter persistência e ter coragem, né? Meu slogan foi coragem para mudar. Às vezes a gente vai lá, o vereador, não vou votar isso porque eu gostaria do meu bairro, esse negócio. Vou ser sincero. Até agora, não teve assim propostas indecorosas, sabe? Porque eles me conhecem, eu não posso dizer que um vereador chegou e quis algo para votar. Não, às vezes ele questiona a matéria. O que me dói são os vereadores que querem votar contra, não porque são contra a matéria, para não deixar o prefeito se destacar. E isso tem acontecido em Colatina, sabe? Vereadores, se nós aprovarmos isso, ele vai ficar na história da cidade, vai ficar, quer dizer, está trabalhando. O colatinense tem que lutar a favor do colatinense, não contra o colatinense. Então, uma Câmara, para você ver que quando eu fui eleito eu não fiz nenhum vereador e hoje nós temos a maioria. Hoje, por exemplo, eu vetei o aumento e eu não estou vendo nenhuma retaliação por causa disso.
o relacionamento com a Câmara continua a mesma coisa. Muito bem, a pergunta agora é de Portugal, Laércio Gomes. Suas viagens internacionais foram o primeiro grande passo para importantes conquistas para a Colatina, e todos sem custos para os cofres públicos. Portugal te surpreendeu ou você surpreendeu Portugal? Olha, Portugal é tudo, claro, é um continente velho, mas para mim foi novo, que eu não conhecia. A Europa é totalmente antagônica, né, ao continente americano, mas realmente me surpreendeu a forma como eu fui tratado. Você aí, primeira vez em Lisboa, parar uma moto, cara, eu quero um retrato. Eu fui conhecer monumento lá, você é o prefeito de Colatina. E depois as autoridades, né? Até o filho do grande homem da história, né? Mário Soares, João Soares, foi numa cerimônia nos presentear, inclusive com o livro Os Lusíadas, né? Do grande. Realmente, e essa viagem já trouxe resultado, porque na região de Belmonte, onde existe a cidade como Covilhã, sabe, são cidades universitárias, a Unesc mesmo aqui de Colatina, que é a nossa referência de universidade no norte do Espírito Santo, tem uma parceria muito grande com os alunos, com Portugal, aceita o resultado do Enem. Então hoje um aluno colatinense, ele pode estudar na região universitária de Portugal com os mesmos direitos como se ele tivesse nascido. E como cidadão de Portugal, hoje aqui em Colatina, também tem os mesmos direitos de quem nasceu em Belmonte. Foi uma carta geminada que assinamos. E isso, inclusive, depois eu ter ido 2 vezes em Portugal, me convidaram pela 3ª vez, dessa 3ª vez foram para me homenagear, né, que homenagearam com o prêmio Embaixadores 2019. Prefeito, a próxima pergunta é de Ivone, da Suíça. Ela pergunta: as comunidades brasileiras aguardam a sua visita em Genebra, Zurique e Berna para um bom bate-papo. Acredita ser possível nos presentear com a sua visita sem custos para a Colatina? Olha, sem custo sim, porque até as viagens, por exemplo, eu não viajo especificamente para fazer palestra. Eu uno o útil ao agradável. Por exemplo, trazendo a fábrica, né, aqui para a Colatina. Aí nós fomos na região em São Paulo, como fomos no Rio Grande do Sul, como eu fui no polo de confecções de Pernambuco. Aí nós aproveitamos, unimos o útil ao agradável. Aí eles pedem: prefeito, eu queria que o senhor fizesse uma palestra no teatro à noite, tanto assim. Aí eles cobram ingresso, inclusive. Aí associações. Aí para economizar, eu falo, já que eu vou fazer uma palestra e eu não cobro, vocês bancam o custo da viagem, que com isso eu economizo. E, por exemplo, esse ano, só para você ter uma ideia, eu fui 2 vezes à Europa, fui aos Estados Unidos, receber um prêmio, fomos Manaus, Pará, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo. As únicas viagens que eu banquei com custo da prefeitura é quando eu fui a Brasília, que eu fui especificamente para estar com ministro e senadores. Não fiz palestra, apesar de ter recebido o convite lá. Então eu deixo bem claro, eu não cobro para fazer palestra, eu não vou numa cidade só para fazer uma palestra. Se na sua cidade tem algo que você possa fazer uma parceria com o meu município, com Colatina, que a gente possa trazer uma fábrica ou algo, qualquer coisa, aí sim, aí nós unimos o útil e o agradável. E ao mesmo tempo eu aproveito para economizar, porque acho que eu estou batendo recorde. O gabinete de um prefeito de uma cidade, né, polo da região noroeste do Espírito Santo, chegar agora no final do ano, eu gastei apenas 2 passagens e 3 diárias. Teve uma Câmara aí que gastou 10 vezes o que eu gastei o ano todo em Colatina em termos de passagem e diária. Quer dizer, quem ganha com isso? É a população colatinense, porque o prefeito vai vender a imagem de Colatina lá fora, vai buscar coisas para Colatina e sem gastar o dinheiro dos cofres públicos. Porque teve prefeito nessa cidade
que usava até 15 passagens aéreas por mês. Muito bem, nós queremos agradecer a todos que estão acompanhando pelas redes sociais com a gente, TV, jornais, páginas de Facebook e também emissoras de rádio. Muito obrigado pelo carinho. E a pergunta agora vem de Americana, São Paulo, Cláudio Aguiar. Qual foi a maior decisão que você teve que tomar no ano de 2019 e por que foi tão difícil? Olha, várias decisões eu tive que tomar, sabe? Por exemplo, quando você demite um funcionário por ele ser um péssimo funcionário, é uma decisão difícil para a gente. Difícil por quê? Porque você confiou, você se decepcionou. Quando você vê que sabe, você quer fazer uma coisa, você tem dinheiro para fazer aquilo e você tem que tomar. Então, as grandes decisões, assim, as decisões difíceis mesmo que eu tomei, foi ter que enfrentar funcionários, alguns efetivos antigos, e realmente fazer com que as coisas funcionassem, que acabasse com aquele jeitinho. Quer dizer, que a gente pudesse realmente tratar a Prefeitura de Colatina como uma empresa que realmente quer sucesso, quer engrandecer para proporcionar melhores lucros aos seus proprietários. Quem é o proprietário dessa empresa chamada Prefeitura de Colatina? É o povo. Quer dizer, quanto mais decisões eu tomo para engrandecer a nossa cidade, realmente quem está ganhando com isso é o povo. Então, decisões, não vou destacar uma, mas todos os dias é como se diz, literalmente, a gente mata um leão sabendo que tem 2 para enfrentar no outro dia. Agora, as decisões às vezes ruins que tem que tomar, a gente tem que conviver às vezes com um vereador pilantra, ele dando uma de honesto, você não poder denunciar que ele é desonesto porque você não tem prova, porque tem imagem de bom mocinho, sabe? Passa aquela imagem de, sabe, sou casado, tenho um filhinho, tenho isso, eu tenho aquilo, e essas pessoas a gente sabe que são bandidos disfarçados, e a gente não pode. Estou dando um exemplo, e assim existe também. Dentro nós temos quase 4.300 funcionários. Existem funcionários que nós já denunciamos ao GAECO, fazendo corrupção dentro da prefeitura. Aí essas pessoas, quando descobrem que o prefeito atrapalha, eles começam a trabalhar contra o prefeito para a população ficar contra o prefeito. Ou seja, quebrou uma caneta de um dentista no consultório, esse funcionário não avisa para a gente consertar, ele quer que fique 3 dias a população sem atendimento, até ele chama a TV Gazeta primeiro, chama a televisão primeiro do que avisar o prefeito. E isso existe muitos aqui dentro da Prefeitura de Colatina. Prefeito, a próxima pergunta é de Luiz Oliveira, de Açu, Rio Grande do Norte, da Rádio Princesa 90,9, programa Caminhos do Desenvolvimento. Ele quer saber quais ações o senhor tem feito na área de desenvolvimento econômico de Colatina. Olha, o fato da gente esse ano já ter trago 4 empresas já atuando na cidade, a gente mostrando o desenvolvimento, preparando a cidade, preparando a cidade, dando melhores condições à população, eu acho que isso já é o grande desenvolvimento, porque o desenvolvimento de uma cidade não é fazer uma grande obra, uma grande coisa e as outras ficarem pendentes, é crescer com sustentabilidade, é crescer enriquecendo, mas ao mesmo tempo não perdendo, sabe, a harmonia, não perdendo a beleza. Aqui no Espírito Santo você vê que, por exemplo, Colatina, hoje, chegando ao final do ano, infelizmente, houve 13 homicídios esse ano em Colatina. A gente diz, infelizmente, que a gente gostaria que não tivesse nenhum. Mas a gente sabe que tem cidades no Brasil que acontece isso no final de semana e não é tão grande a cidade. Colatina tem 130 mil habitantes, com uma população flutuante de mais de 200 mil habitantes, e o índice nosso de violência é como se nós fôssemos uma cidade de 10 mil habitantes. Olha nossas cidades vizinhas aqui, que é o mesmo porte de Colatina, não vou citar nome, lá se mata 3, 4 no final de semana, aqui quando mata 1 por mês, abala a cidade. Muito bem, a pergunta agora é do North Play, canal do YouTube de Colatina, Alexandre Sebin e Felipe Zanqueta.
Prefeito, desses 3 anos de mandato, você se arrepende de alguma coisa? E se sim, de quê? E se você pudesse voltar no dia 1º de janeiro de 2017, quando assumiu, o que faria diferente? Olha, então, eu sinceramente, diferente, não sei se eu faria alguma coisa diferente. O que a gente se arrepende agora é não ter tomado algumas decisões assim que, como se diz, eliminar certas pessoas do poder público, sabe? Porque o que às vezes atrapalha a administração de um prefeito não é o pouco recurso. Porque quando há-se boa vontade, quando o amor, quando a luta das pessoas, nós temos mostrado isso. A nossa arrecadação não é aquela coisa como eles pensam, pelo que nós estamos realizando na cidade. Mas a gente vê que realmente é como se diz, eu não posso, por exemplo, mandar um funcionário picareta de 30 anos de casa embora de uma hora para outra, sabe? E realmente são esse tipo de coisas, são decisões que atrapalham o município e que tem umas que, se a gente tomar, a própria população não compreende, né? Então realmente eu não sei se eu me arrependo de alguma coisa ou não, eu só sei o seguinte: eu não me arrependo nada do que eu fiz até hoje na administração, porque tudo que eu fiz eu posso ter até errado, mas eu tive boas intenções. E quando me falaram isso não está certo, eu tive a humildade de consertar o que estava errado. Vamos agora à pergunta de Helder Almeida Júnior, do jornal Atitude News, o jornalismo levado a sério de São Pedro da Aldeia de Rio de Janeiro. Qual o segredo para ser um político que trabalhe para o povo? Olha, é apenas ser um bom trabalhador. Político não é mais do que... o político é funcionário, eu sou funcionário da população. Eu tenho obrigação de ser melhor, porque eu tenho vários patrões. Então eu sou um trabalhador. Para ser um bom político é a mesma coisa. O mecânico ser um bom mecânico, o padeiro ser um bom padeiro, o porteiro ser um bom... Não, sabe? Então, não existe o político bom, existe trabalhador bom. Política é todas as ações que fazemos. Então, eu não gosto de... Eu sei que eu sou incluído na classe política, mas esse meio é muito prostituído. Eu não gosto assim de estar no meio da classe política. Então, eu prefiro dizer que eu estou no meio. Eu estou aqui não como político, eu estou aqui como um empregado da cidade de Colatina. Só que eu não fiz concurso, mas também não fui nomeado por uma pessoa. Aqui na terra eu fui eleito pelos eleitores. E segundo a Bíblia, lá em Romanos, toda autoridade é eleita por Deus. Então eu tenho que prestar conta ao meu Deus, que eu creio, sou cristão, e à população. Se eu errar, eu estou errando com esses dois, com a divindade e com o povo que eu... Muito bem, vamos para a Bahia, Aratuípe, a Rádio Mais FM 87,9, o César, né? E também o presidente da Câmara Municipal fazem essa pergunta. Com toda esta repercussão nacional, você tem pretensões para cargos como presidência do Brasil ou o governo do seu estado? Olha, há 4 anos atrás eu tenho um projeto, a pretensão que eu tenho daqui para frente é encerrar esse mandato com dignidade. Então, realmente, nesse caso, eu deixo aquela velha frase: a Deus o futuro pertence. Porque se eu estou almoçando, já pensando na janta, eu não estou degustando a comida gostosa do almoço, né? Então, eu tenho que almoçar e tudo, deixar o almoço digerir, para depois pensar na janta. Então, a minha concentração, o meu principal objetivo de vida nesse momento é concluir esse mandato da melhor maneira possível. Agora a pergunta continua na Bahia, Teixeira de Freitas, do site Pocão Notícias, em nome de Erlande e Aníbal. Prefeito, você se considera um prefeito centralizador ou dá autonomia aos seus secretários? E qual o maior objetivo que você já atingiu e qual é até hoje o seu calcanhar de Aquiles? Olha, eu dou liberdade, vocês podem ver, eu questiono, né? Vamos aqui agora mesmo, por exemplo, uma coisinha simples, para você ter uma ideia. Estávamos discutindo sobre um carnê que nós vamos ter que imprimir. Aí eu peguei 4 pessoas. O que você acha? Esse e tal? Aí chegamos àquela conclusão. Qual o resto da pergunta?
A outra pergunta é: qual o maior objetivo que o senhor já atingiu? Calcanhar de Aquiles. Olha, o meu maior objetivo que eu acho que eu atingi hoje, que eu sempre sonhei, e foi sem querer, é de ver minha cidade ser conhecida em todo o Brasil e internacionalmente. Isso foi uma grande conquista que eu não tinha essa pretensão, não sei como aconteceu. Então, hoje, quando fala, o prefeito de Colatina é reconhecido em todos os lugares. Não é o Serginho Meneghelli, é o prefeito de Colatina. Se é o prefeito de Colatina, é a população sabendo que tem uma cidade aqui no noroeste do Espírito Santo que chama-se Colatina. É uma cidade que tem pessoas lá fora ganhando dinheiro já pensando em investir aqui quando voltar para o Brasil. Então, isso foi um grande objetivo. E o maior calcanhar de Aquiles, às vezes eu acho que é aquela grande frustração de um prefeito. Às vezes, não ter condições de fazer o que quer fazer. E às vezes ter condições de fazer e não poder fazer por interesses que vão contra a administração pública. Muito bem. Temos aqui agora a pergunta que vem do Rio de Janeiro, da cidade de Tanguá, programa Estamos de Olho, Miller Souza. Sim, Prefeito Sérgio Meneghelli, durante os momentos que antecederam as eleições municipais de 2016, os principais caciques de Colatina preferiram injetar milhões no seu candidato adversário, chegando até fazer desdém das suas chances de vencer as eleições. Com toda humildade, com poucos recursos, praticamente com um celular e alguns apoiadores que confiaram no seu projeto, conseguiu vencer os poderosos, calando os críticos. Na sua opinião, isso significa que a população está mais atenta do que antes? Olha, isso significa que a população quer um gestor, a cara dela, que representa ela. O povo não quer, entendeu? É político profissional. O povo quer um político igual a ele. E eu mostrei isso na campanha, que eu queria era cuidar da minha cidade. Eu não estava querendo fazer palanque, não estava querendo usar trampolinha. Tem gente que elegeu deputado agora, nem apresentou o projeto ainda, já está com um projeto para a eleição do ano que vem. Quer dizer, eu falei, o político ele tem que mostrar para que ele veio, para depois ele ter outras pretensões. E eu, realmente, a minha eleição aqui nessa cidade, primeiro que não foi só a falta de dinheiro, como eles viram que eu estava crescendo, eles tentaram denegrir a minha imagem com calúnias, inclusive armando coisas, sabe, para poder denegrir. Isso não foi só na campanha. Não vê o que o vice foi lá denunciar aquele negócio de fraude, que ontem nós recebemos da polícia, fraudulento, de péssima qualidade, bandidos, a polícia diz isso em outras palavras, bandidos tentaram falsificar uma licitação para poder denegrir a imagem do prefeito. Mas os bandidos foram tão incompetentes que Deus deu um castigo a eles. Eles gastaram R$3.000 e o que eles gastaram nas fraldas deu para aproveitar para as nossas crianças, e nós não realmente estamos lá. Quer dizer, um vice-prefeito mostrou isso, eu denunciei a polícia. Ele, uma semana depois, foi denunciar na Câmara. Ele já sabia que eu era inocente, ele sabia que a minha assinatura era falsa, ele sabia que aquele documento não tinha. Mas qual era a pretensão? Queria fazer a Câmara afastar o prefeito para depois ele assumir. Mas só que o presidente Jolemar é digno, como os vereadores também não foram na onda do vice. Primeiro queremos ouvir as apurações. E agora está sendo concluída no Ministério Público. A própria polícia me inocentou. Diz que foi de péssima qualidade, ou seja, foi coisa de bandidinho, foi de bandidinho safado, que nem tem inteligência. E todo mundo sabe quem foram os dois bandidos que fizeram isso na cidade. Mas isso ainda a polícia não conseguiu concluir. Mas nós sabemos, e não precisa só ter falado que foi uma farsa para tentar tirar o prefeito do cargo. Isso para mim já foi uma grande vitória. E ao mesmo tempo estou dando essa resposta agora à população de Colatina. Nós recebemos todas as denúncias que o vice fez, aquele carnaval, aquela palhaçada toda, foi toda desmascarada pela justiça. Muito bem. Pergunta agora é do programa Lima na Tela, de São Paulo, capital. Prefeito, em um dos seus vídeos, o senhor está em uma fila de uma unidade básica de saúde
esperando o momento de ser atendido como qualquer munícipe. Mas eu sou qualquer munícipe. Por que como se fosse? Aí ele quer saber, realmente o senhor usa a saúde pública da sua cidade ou isso aí é só marketing? E o senhor tem investido na saúde pública da cidade? A população está feliz? Olha, feliz não pode estar em lugar nenhum, né? Porque estando doente já não é motivo de felicidade, né? Bom se não tivesse, ninguém precisasse da saúde. E se tratando de saúde pública, Colatina está bem melhor do que... Bom, se for comparar com o Rio de Janeiro, nós estamos no primeiro mundo, mas não vamos olhar a desgraça do Rio, não. O Rio era cidade maravilhosa, agora está virando cidade escandalosa, né? Por causa dos políticos, não por causa da sua população. O Rio continua lindo, aquele abraço. Mas, eu falei, esse tipo de coisa, sabe, realmente, na saúde, é muito. Nós, agora, por exemplo, esse mês, quando a lei diz que nós temos que gastar 15%, nós estamos chegando, que nós ultrapassamos 20%, e não vai resolver. Sabe? Infelizmente não dá para resolver tudo. Agora, em se tratando da saúde, nós temos realmente feito de tudo para a melhorar. Lembrando que Colatina tem 42 postos de saúde. Nós temos postos de saúde a 50 quilômetros do centro da cidade. Sabe? Então, realmente é muito difícil. Agora, o sucesso da saúde, do SUS principalmente, depende do governo federal para o gestor. Por exemplo, se faltar uma vacina, a vacina é uma obrigação do governo federal, não estadual do município. Se o governo federal não mandar, eu não tenho como criar aqui. Mas dos recursos nós usamos tão bem que nós enfrentamos até briga com poderosos hospitais para defender os interesses daqueles que realmente precisam. O fato de eu usar a saúde pública é uma questão de coerência. Uma questão de coerência. Quando eu fui eleito vereador, eu trabalhava no cartório, eu tinha plano de saúde que a empresa paga. Eu cheguei para o patrão, o Acildala Júnior, e falei, eu não quero mais. Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque agora, se eu sou vereador, se eu sou político, eu tenho que usar política pública. Tinha que ser proibido filho de prefeito, filho de vereador, filho de presidente, deputado, estudar em colégio particular, estudar a saúde. Você vai falar, mas vai tirar uma vaga? Não, é para sentir. Se o prefeito acha que a saúde está boa, ele tem que usar. E eu sempre usei saúde pública, eu já fiquei nos corredores do Silvia Vido com dengue, não deixei fotografar. Eu, por exemplo, nesse período que eu estou como prefeito, eu usei a saúde particular por uma cirurgia de reparação de perto do olho. Eu tenho um problema aqui, que o SUS não fazia essa cirurgia, foi que realmente eu precisei usar a particular. Agora, até os exames para eu fazer essa cirurgia no Rio de Janeiro, depois fazer novamente em Colatina, eu usei tudo das redes públicas. Se é bom para o povo, tem que ser bom para o prefeito. Se não é bom para o prefeito, o prefeito está dando porcaria. É uma vergonha. É uma vergonha a gente ver o prefeito dizer que a saúde dele é ótima, ele nem a mulher dele bota o pé no postinho de saúde. Então, isso não é demagogia. Demagogia é a pessoa achar, entendeu? Que alguma gente tem cara de pau fazer isso. E toda vez que precisar... se tratando, já tem, desde que eu fiz aquele exame, eu estou esperando para sair a minha vez, para operar de cataratas, que eu já tenho início de catarata e eu vou esperar. Eu já tenho 3 meses que eu estou esperando, e o dia que sair essa operação, eu vou no mesmo ônibus que vão os doentes fazer isso lá em Vitória, ou que seja aqui, eu vou enfrentar na fila. E não admito, Deus, se eu souber que um funcionário tentou me colocar na frente, aí ele vai ser demitido, porque nós temos que tratar igual. Eu não vejo nada demais um político. Gente, eu pago o SUS, tem desconto, eu paguei a vida toda, eu não posso usar porque eu sou prefeito. O meu salário não me dá o luxo também de ficar pagando consulta. Eu só não sou hipócrita, igual esses que pagam uma consulta particular, depois vão no postinho usar o remédio que é da população mais carente. Muito bem, estamos ao vivo com o prefeito Sérgio Meneghelli de Colatina, e a próxima pergunta vem do Rio Grande do Sul, Guaíba. É o Leonardo Bittencourt que nos mandou.
Qual conselho você daria para uma pessoa que adora o trabalho social e deseja ser um candidato a vereador? Que se ela adora o trabalho social e ela deseja ser vereador, que ela siga meu exemplo, não muda seu DNA. Seja o que você quer ser agora. Não vai fazer isso, vou fazer aquilo, chega lá, eu sou vereador, eu fui desprefeito. Tem um aqui que fala, por que não veio disputar? Quem ganhou fui eu, vou fazer isso. Não, lembrar que se você quer lutar pela causa social e você quer ser vereador, você vai ser um agente público, você vai ser um empregado. Vereador no país tem salário. Então você vai ter que realmente ser um bom vereador, não é para ganhar, ser reeleito não. Tranquilo, ter vergonha na cara, não usar o poder público para se promover, para querer ser mais do que alguém. Rapaz, eu acho que, sabe que tem pessoas que usam o cargo para ostentar, e a gente sabe que as pessoas não têm inveja do que a gente tem. Por exemplo, se você tiver inveja dessa miniatura, dessa bicicleta, você pode trabalhar, você pode procurar, comprar, ou vir negociar comigo e ela ser até sua. Agora, eu nunca vou, se você tem inveja de algo em mim, do meu DNA, da minha personalidade, você vai morrer de raiva. Então, para que ostentar, se as pessoas não têm inveja do que aquilo que nós temos, e sim daquilo que nós somos? E eu vejo aí, vereador de primeiro mandato, vereador andando igual a rainha de Bagdá, toda empetecada, querendo apresentar mais imagem de uma madame do que uma defensora das causas públicas. Próxima pergunta é da Bahia, de Carlos Júnior, da Rádio Arraial FM Porto Seguro. Como tem sido administrar uma prefeitura com responsabilidade diante de um cenário que só se fala em corrupção e o senhor tem feito a diferença no meio político do nosso país? Olha, eu tenho hora que eu falo que eu não estou acreditando que eu estou conseguindo fazer certas coisas em nossa cidade. Brasil, hoje é dia 19, né, de dezembro. Nós já pagamos o nosso 13º no dia 29 de novembro. Já há 2 anos consecutivos que a gente paga o 13º completo do funcionário antes do mês de dezembro. Nós demos, nesses 2 anos, 10% de aumento do funcionalismo. Demos só no ticket de refeições 14%. Se você for olhar a inflação fechando agora, vai ficar em torno de 9 pontos. Quer dizer, já estou dando ganho real a servidores que ficaram 8 anos sem ter 1% de aumento. Então eu falei, se fizer as coisas certas, tratar isso com amor. Olha um exemplo, eu peguei uma cidade que tinha maior corrupção em peças de carro, de frotas alugadas, esses negócios, e com dívida, né, com mais de 10 milhões, sem merenda, sem nada. Hoje nós não temos dívida, nós pagamos em dia, nós temos uma frota de fazer inveja a qualquer município, com mais de 50 carros todos zerados, com ambulância, e vai chegar mais. Só a economia que eu estou fazendo em oficina, entendeu? Realmente vale a pena. Então eu falei, e tem cidades que estão passando muito a pena. O Rio de Janeiro, por exemplo, justifica a saúde naquele caos. 3 ex-governadores na cadeia, um monte, a Assembleia toda sendo na cadeia. Quer dizer, os políticos estão roubando vergonhosamente. Se estão tirando daqui, vai faltar aqui. Nós não, nós estamos colocando aonde não tem, aonde faltava, a gente está conquistando. E graças a Deus, estou chegando no final do 3º ano, sem responder um processo de improbidade na administração. Tem denúncias, tem recomendações do Ministério Público, isso é normal. Isso é normal, o Ministério Público recomendar isso, recomendar aquilo. O Ministério Público é o fiscal do povo, mas a gente vai lá e mostra, acaba convencendo o Ministério Público que não é como está sendo feito. Porque, por exemplo, o vereador que quer só fazer oposição, que não tem projeto, vereadores que me fazem oposição em Colatina, nem projeto de rua quase eles têm. Quiseram botar nome de artista, não conseguiram, sabe? E, na verdade, eles produzem o que a cidade quer. Então, eu falei, esse tipo de oposição só prejudica a cidade. Realmente,
eu falei que se a gente fizer o certo, se a gente fizer o correto, tratar a prefeitura, sabendo que isso daqui é tão meu quanto o seu, só vai sobrar dinheiro, porque toda prefeitura é uma grande empresa. Ela só vai não conseguir fazer as coisas todas quando realmente seu gestor é incompetente. Agora, de uma hora para outra não dá, porque nós tivemos, não todos, mas nós tivemos muitos gestores incompetentes que nós estamos sofrendo as consequências dos problemas deles. Nós temos decisões de 20 anos atrás que afetam o funcionamento até hoje. Eu tenho certeza que não é só Colatina, isso é em termos de município, é em termos de Brasil. Muito bem. Hoje, os vereadores do Recife aprovaram o aumento dos seus salários, passando para R$19 mil, mais 6 mil de auxílio, vai para 25 mil já em 2021. Qual o salário do prefeito de Colatina e por que ele não aceitou dar aumento? Olha, o meu salário é quase o tamanho da mordomia dos vereadores de Pernambuco, porque além desse salário, eles têm R$6 mil em auxílio alimentação. Auxílio alimentação, o vereador ganha 19 mil. Toma vergonha na cara, tem gente que ganha salário mínimo. Você não pensa numa criança magra, você não vê, pô, é um vereador desse tipo. Ah, meu Deus do céu, deixa nessa hora da vontade de ser Bolsonaro. Mas ele responde o seu salário, o seu valor. Eu ganho, olha, é o maior salário da minha vida. Descontado, tudo, eu sei que meu contra-cheque é R$7.500. Tá bom demais. E eu tenho certeza, eu trabalho muito mais do que vocês, vereadores. Ser vereador é passar férias em Paris. Ser prefeito é passar férias em Gaza. É tiro para tudo que é lado, entendeu? Estou falando dos vereadores lá de Pernambuco. Os nossos vereadores aqui em Colatina ganham menos de R$4 mil e eu também vetei o salário deles. E eu acho que tá bom. Vamos lá, agora a pergunta é de Santana do Ipanema, Alagoas, de Hamilton. Quando o prefeito vem aqui dar aula ou palestra para os prefeitos e vereadores de Alagoas? Eu não sei, isso é muita pretensão da aula, da palestra. Não, isso é coisa para intelectual. Eu poderia um dia ir bater papo, mas eu só vou nesses estados onde tem algo a tratar de interesse do meu município. Eu, como prefeito, não posso ficar passeando aí, fazendo palestra para o país afora, porque nós temos muitos problemas. Eu poderia fazer sim algum final de semana, mas eu aproveito, esse mês mesmo já fizemos 3 mutirões no final de semana, né? O povo não acredita. Olha aqui, tem como mostrar minha unha? Aqui, ó, isso foi amarretado lá fazendo a decoração de Natal que está na cidade. Nós não contratamos. Por que essa bicicleta? O pessoal vai ver depois qual é o seu veículo. Vamos continuar aí. Não, mas esse daí é de passeio, meu veículo é outro. Ó, eu estou vendo entrar uma bicicleta no meu gabinete, ela tem que ficar lá no bicicletário, na porta da prefeitura. Depois eu vou mostrar aí. Terminou então essa pergunta aí? Terminou. Bom, a gente está encerrando praticamente aqui, prefeito. O Iretama em Foca, um grande parceiro da gente. Ele já me entrevistou ao vivo em Brasília. Isso, ele está pedindo apenas mandar um alô para ele. Maia, o nome dele. Um alô para vocês, Maia, obrigado. Estou sempre curtindo as nossas coisas aí. Isso é uma cidade que eu estou curioso de conhecer, Iretama. Ele aparece tanto nas redes sociais. Isso aí. Bom, agora gostaria que você mandasse uma mensagem especial para todas essas pessoas que, com o carinho delas, ajudam a gente a estar presente no Brasil e no mundo, né? Um Feliz Natal. Olha, eu queria fazer o primeiro agradecer, sabe? Realmente é motivo de emoção. A gente vê aqui no grupo, sabe, recalque de pessoas gozando e falando. Eles não sabem como nós estamos sendo recebidos por esse Brasil afora. Você é um prefeito, andar de metrô de Boston, as pessoas, olha o prefeito de Colatina, você ser reconhecido na Times Square em pleno verão. Eu falei, isso faz com que a minha cidade seja muito alegre, e eu queria agradecer mesmo de coração a generosidade das palavras de vocês, o carinho que vocês têm manifestado nas redes sociais. Pedir muito, mas muito menos, muito mesmo a Deus, que eu nunca venha decepcioná-los e que o Divino Espírito Santo sempre me dê sabedoria, que Ele me ilumine, não só a mim,
mas nós gestores, para que nós possamos realmente com sabedoria proporcionar à população brasileira uma melhor qualidade de vida. Nós gestores, como somos eleitos, como diz a Bíblia lá em Romanos, por Deus. Então nós já somos um privilegiado, nós temos a obrigação moral de ser um bom empregado do povo. E eu quero mandar para todo o Brasil um abraço especial, à comunidade, a vocês brasileiros que estão lá fora, que gostariam de estar no Brasil, mas tendo as mesmas oportunidades que vocês estão tendo aí fora, que um dia vocês possam ter, o filho de vocês ter essa oportunidade, mas aqui nessa terra amada, nessa terra de Santa Cruz, nessa terra maravilhosa que é o Brasil. E realmente, acredita, tenha esperança. Quem vai mudar a classe política é você. A classe política não vai moralizar por si próprio, ela não tem vergonha na cara. Tem político que não tem vergonha na cara. Quem vai moralizar a classe política é o eleitor, com a arma chamada voto. Então, use esse momento, que talvez seja um momento mais assim significativo de um cidadão, onde ele se torna igual realmente. O dia que eu estava lá dentro da urna escolhendo os meus candidatos, eu tinha a mesma importância do que o presidente da República ou qualquer outra pessoa. Então é um momento sagrado que devemos elevar os nossos pensamentos ao reino celestial, pedir a Deus que nos ilumine para que a gente acerte, porque lá nós estamos decidindo 4 anos de um município. A todos um Feliz Natal e venha conhecer Colatina. Colatina é uma nova cidade. Colatina está se preparando para daqui em 2021 comemorar o seu primeiro centenário. Empresário, você quer ser bem sucedido? Conheça Colatina, você vai se surpreender. Aqui passa a estrada de ferro que liga ao porto de Tubarão, o maior porto de minério do mundo. Estamos a 50 quilômetros da BR-101 que corta o Brasil de norte a sul. Somos cortados pela BR-259 que liga a BR-101 a Belo Horizonte. Nós temos assim, realmente uma cidade universitária e tem uma beleza, né? Nós temos o próprio Fantástico, né? No concurso colocou, a revista Time publicou que era o segundo do mundo, segundo me informaram, eu não vi essa publicação, mas segundo o professor Ney Braga, foi publicado na Time na década de 70. E no Fantástico, né? Acho que há 2, 3 anos, no concurso que teve aí, Colatina ficou como o segundo pôr do sol mais bonito do Brasil. Mas a televisão não mostrou direito, porque na verdade é o mais bonito. Ama Colatina, gosta Colatina. Pode existir uma cidade igual a Colatina para se viver? Melhor não, porque aqui nós não temos tudo que uma cidade precisa ter, mas o que nós temos realmente é maravilhoso. E nós temos aquilo que é de mais gostoso, mais bonito. Nós temos o amor das pessoas. Aqui as pessoas doam o que é a mais bonito dentro de si, que é seu amor. Eu vejo aí nos mutirões, nas campanhas aí. E aproveita esse Natal para fazer uma caridade, não para aparecer, mas para você crescer dentro de você. Você já visitou um asilo em período de Natal? Você já visitou um abrigo? Você já visitou um hospital? Você já conversou com alguém que está lá sentado na rua, passando a noite de Natal cantando? Aquilo lá pode ser o próprio menino Jesus que está lá disfarçado para ver seu amor a ele. Então você tratando o próximo bem, aí sim você está comemorando o Natal, porque Natal é o nascimento de Jesus Cristo. O resto é invenção dos homens. Agradecer a todos que participaram com a gente. Então, prefeito, quiser apresentar aí seus... Olha, eu quero, né? Quero agradecer. Eles me questionam muito que aparece essas coisas nos meus vídeos. Eu quero mostrar, por exemplo, isso aqui. Eu fui condecorado como chanceler, doutor, comendador, né? Da Ordem, né? Da Sociedade Brasileira Laut, Ordem Internacional da Fraternidade Brasil-Portugal. Recebi esse prêmio agora em Nova York, que é esse daqui,
né? Recebi lá, que quer dizer os notáveis, são brasileiros que se destacam fora do Brasil. Nós recebemos agora em Portugal, esse aqui é cristal, tem que ter cuidado. Esse aqui que é embaixador, né? O certificado dele está lá. Recebemos também a comenda Moacir Dalla, né? Moacir Dalla foi o capixaba que até hoje ocupou o maior cargo na República. Ele foi presidente do Congresso, inclusive que presidiu, ficou na história, que presidiu o último colégio eleitoral, quer dizer, na transição da ditadura para a democracia. Ele teve um papel muito importante. E temos aqui, né, na conferência em Harvard, que nós fomos, uma Braille que tivemos lá, recebemos isso, e vários, né? Agora recebemos o prêmio daqui da ODS, né? Que é lá no Rio de Janeiro, da ODS, que eu fui o único prefeito do Brasil, né? Isso é desenvolvimento por sustentabilidade, e ao mesmo tempo também fui homenageado pela Prefeitura de Cuiabá com a medalha dos 300 anos que Cuiabá está comemorando agora, que entregar a primeira-dama. Tem amigos do Corpo de Bombeiro, tem de câmaras de Duques de Caxias, Sorocaba, no Nordeste, enfim, mas tem muitos e muitos ainda que eu não tive condições, porque isso aqui eu não faço com dinheiro da prefeitura não, tudo eu que pago, porque se eu for embora amanhã eu posso levar, se eu quiser, porque eu tenho medo de deixar aqui, e esses políticos vão querer jogar fora. Mas eu queria dizer para vocês que tem muito mesmo. E eu vou ainda, assim que eu tiver uma condições melhor, eu vou fazer as molduras todinhas e um dia nós vamos expor. E só de camisa Eu Amo Colatina, eu já recebi, Eu Amo a Cidade, eles estão fazendo especial e mandando para nós, que esses também nós vamos expor todos os presentes no final do nosso mandato. E aquilo que puder ser usado, nós vamos doar as camisas, roupas, para aqueles que precisam. Quanto à bicicleta, eles falam, prefeito, a sua cidade é cheia de morro, aí você anda para cima e para baixo. Quando eu preciso pegar o ônibus, eu só faço assim, ó, dobro ela aqui, essa parte aqui cai, eu entro, ó, levinha desse jeito. Não pode falar que o prefeito não vai lá porque tem morro. E outra coisa, a praticidade. Essa daqui, eu vou ser sincero, essa daqui é a melhorzinha que eu tenho. Essa aqui eu vim hoje para mostrar. Agora, a que eu amo mesmo, apaixonado, é uma branquinha da Blitz, tem 10 anos e você pode ver, se você quiser, por exemplo, ter um meio de transporte de qualidade, use a bicicleta. Hoje já é dobrado. Essa bicicleta aqui, uma vez, a outra que também dobra igual a essa, eu fui para Guarapari, eu peguei a bolsa dela, dobrei, peguei as minhas roupas, botei em sacolinha de supermercado, peguei o ônibus daqui, gastei só R$30 de passagem, cheguei lá em Guarapari na rodoviária, tirei, abri, peguei a bicicleta, botei a roupa e fui embora. Quer dizer, na maior economia, sem trânsito e nada. Então, andar de bicicleta é qualidade de vida. Eu desde os 18 anos, entendeu? Desde os 18 anos, mesmo não indo à academia, eu sempre tive esse abdômen, entendeu? Graças à bicicleta. É o dia a dia pedalando. E ela tem 3 funções. Ela ajuda a manter meu corpo em forma, que é saúde. Ela ajuda, é um gabinete ambulante que eu posso atender. Antes de mim aqui hoje, eu atendi 3 pessoas na rua e ao mesmo tempo ela avisa quando eu estou na prefeitura, porque ela fica na porta da prefeitura. Se a bicicleta não está na porta da prefeitura, é porque o prefeito está em atividades extras. Então, e aqui está, né, realmente, essa aqui já é uma obra nossa, olha, é a área de lazer, que nós estamos ainda não está pronto. Aqui vai ter uma vila olímpica, aqui vai ter uma fonte, não é fonte só de água não, é área de lazer para as crianças, porque Colatina é uma cidade muito quente, e a gente quer fazer um tipo de fonte, onde os pais vão ficar vendo e a criança não corre o risco de morrer, ou seja, fontes que vão surgir nas calçadas, os jatos d'água, parou, as crianças tomavam banho, secou, não dá dengue, nada. As pessoas não estão entendendo, estão falando, mas vai ficar caro, mas vai atender 130 mil pessoas, e nós vamos fazer, se Deus quiser.